E antes de vocês fazerem uma crítica, a gente às vezes dá esporro nos nossos próprios inscritos do canal. Porque não adianta ficar emprestando para quem não vai pagar. Empréstimo, ele na verdade pode ser uma coisa muito boa. Porque a inadimplência é muito alta. Banco unicamente seu, como é que seria uma instituição financeira sua? O que teria de diferente? É um banco que tem condição de atender a um espectro maior da sociedade. Estou falando de bancos digitais, estou falando dos grandes bancos. Os bancos digitais hoje eles incomodam os grandes bancos? Por que é que ninguém viu isso há 10 anos? Então eu acho que as pessoas têm que ficar atentas. E onde é que é a melhor maneira? Como é que você aplica o seu dinheiro da melhor forma, né? Concordo. Se você entrar pelo caminho errado, Concordo. Ele vai te tornar uma pessoa infeliz e preocupada Concordo. e estressada 100%. ou não. Bilionários, antes de eu apresentar aqui o nosso convidado mais poderoso, apesar dele ser muito simples, né? Mas é o nosso convidado mais ilustre que chegou até o canal até agora. Já se inscreve no canal, faça igual mais de 1000 pessoas por dia. A gente está aí batendo 5 milhões de visualizações e se inscreva em todas as redes, segue a gente. A gente está também lançando nosso curso, tá o link abaixo. Agora eu vou fazer uma breve apresentação, o currículo dele não é muito extenso, é um currículo super tranquilo. Fábio, obrigado, Fábio Barbosa, né? Mas eu vou falar um pouquinho dele aqui. Ex-presidente do ABN, do Banco Real, ex-presidente do Santander, ex-presidente da Febraban, Editora Abril, atualmente presidente do Itaú Social, conselheiro da Fundação da ONU, conselheiro da Natura, conselheiro da Hering e mais um monte de coisa, a gente vai só ficar falando do seu currículo. Errei alguma coisa no seu currículo? Tá certo, tá certo. Pouquinho. Eu sei que você não gosta muito de falar, mas não tem problema. E antes de vocês fazerem uma crítica, a gente às vezes dá esporro nos nossos próprios inscritos do canal. Ah, mas tá trazendo um banqueiro. É um cara que faz muito pela área social, demais. A gente conheceu inclusive ele em Paraisópolis, né, na comunidade, num evento. Então antes veja a entrevista até o final e depois dá um simples Google. Aí depois você possa fazer algum comentário criticando, mas não critique antes de ver toda a entrevista. O pessoal tem preconceito às vezes contra banqueiros. Boa, obrigado. Fábio, começando a nossa primeira pergunta aqui. A gente tem aí 63 milhões de endividados. Infelizmente o Brasil é um país de endividados. E você é uma pessoa que esteve na outra ponta, né? À frente de grandes bancos, enfim. Em todo esse tempo, você viu uma melhora? Você conseguiu observar alguma melhora nesse sentido do brasileiro estar mais educado financeiramente? Não. Você viu talvez até uma pior. O pessoal pega crédito em cima de crédito, usa o crédito como parte do salário. E a gente até bateu um papo previamente lá em Paraisópolis. Você contou até um pouco a partir do Itaú Social, que eles estão focando, vão focar um pouco também nessa questão da matemática, enfim. Então eu queria que você traçasse um pouco o panorama como, vamos dizer assim, ex-banqueiro, vamos dizer assim. Primeiro falar, existe uma inclusão financeira que tem acontecido no país, né? Então, o maior endividamento também, esse é um endividamento que está sendo medido, né? Tinha muito endividamento, operações informais, agiotas e tudo mais, dinheiro emprestado, tudo mais, que felizmente está acabando um pouco, a coisa está se formalizando mais, os bancos têm conseguido chegar, e as fintechs e tudo mais, a atender pessoas que há 10, 15 anos não eram atendidas pelo sistema financeiro. Né? Então isso é uma coisa positiva. Eu, desde que o processo de inclusão social começou, mais ou menos em 2008, 2005, eu estava na Febraban, como você acabou de listar, e a gente começou lá um processo de educação financeira, né? Montamos uma área e tudo mais, na ideia de que se você vai ter inclusão financeira, e tivemos, precisa ter educação financeira. Então é que a educação financeira não vem sozinha também, ela faz parte da educação como um todo, um conhecimento, inclusive questão de matemática e tudo mais. Né? Então eu tenho visto por parte das instituições uma preocupação grande em educar, porque também um empréstimo mal dado pelo banco, ele não é bom para o banco, ao contrário do que as pessoas acham, porque a pessoa acaba não pagando, vira inadimplência, vira prejuízo, então todo o sistema sai perdendo. Né? O que a gente tem visto agora, com mais ênfase, infelizmente, né, é uma preocupação agora grande, falar, olha, com as fintechs lá para aí, com muita transparência, com tecnologia, que também a própria gravação que estamos fazendo aqui, né, e a disseminação que isso dá, é uma coisa relativamente nova, há 5, 10 anos não existia.
Então a tecnologia vai permitir, e você tem quantos mil? 170 mil 170 mil inscritos, então são pessoas interessadas nisso. Né? As pessoas antes não tinham como fazer, então agora tem como fazer. Então eu sou otimista mais com relação ao fato de que existe interesse por parte das instituições financeiras, porque não adianta ficar emprestando para quem não vai pagar, existe interesse por parte de quem está buscando dinheiro e existe uma metodologia, uma forma de fazer com que essas partes possam se educar, né? Que é a tecnologia, que é algo que estamos fazendo aqui agora. Né? Então acho que eu sou otimista mais com relação a isso. Ainda tem muita gente que faz as coisas de forma indevida, Sim. que faz de uma forma atropelada, que enfim, não entende exatamente. Cartão de crédito. Tem cartão de crédito que, enfim, também tem, certamente por parte do sistema financeiro deve ter muitas coisas a serem melhoradas, né? Quanto a isso nem se discute. Com relação especificamente à educação financeira e Itaú Social, que foi uma das suas perguntas, Itaú Social, que na verdade é focado em educação, um trabalho mais ligado à formação de professores, mais ligado a português e matemática, mas também ligado a alguns projetos de pesquisas e tudo mais. Então, lá dentro a gente está encaixando agora e vai começar na cidade de São Paulo esse ano, um projeto junto a, acho que é uma Regional Sul, se não me engano, aqui na cidade de São Paulo, de trabalhar a educação financeira dentro daquela base comum curricular que foi criada e tudo mais. Como é que a gente vai fazer agora para trazer a matemática, né, de uma forma que as pessoas possam, através da matemática, ter a educação financeira. Né? Não dá para você ter educação financeira se não tiver um conhecimento mínimo básico de matemática. Então a gente vai trabalhar a educação financeira de uma forma que está sendo testada com bons resultados, para que os jovens possam entender e possam também educar seus pais na medida do possível, para o empréstimo, ele na verdade pode ser uma coisa muito boa se for tomada com consciência, né? E pode ser uma coisa muito ruim se virar um peso para a pessoa, um horror, como é que eu vou fazer para sair disso e tudo mais. Se olhar o lado bom, ele permite que você antecipe determinadas compras, né? Seja de uma geladeira, de uma viagem ou de enfim, de pagar uma dívida mais cara que você tem. Agora, quando você toma ele precipitadamente e entra isso no seu fluxo mensal, aí ele passa a ser um problema. Então, o empréstimo não é bom nem é ruim. Ele pode ser bom e pode ser ruim, né? E a educação financeira acho que ajuda muito a que ele seja mais vezes bom do que ruim. Você falou, você pode trocar às vezes uma dívida mais cara por um empréstimo por uma dívida mais barata, né? Você faz uma troca de dívidas. Eu já há muito tempo, e agora teve até uma campanha na TV com relação a isso, falar, por exemplo, a questão do cheque especial, né? O próprio cartão de crédito que é muito usado. Eu sempre fiz uma comparação, e eu vou me permitir repetir aqui, que é a mesma coisa que você pegar um táxi para fazer uma longa distância. Vamos supor aqui, você vai de táxi daqui de São Paulo, sei lá, para Salvador. O táxi é muito caro. Não, mas o táxi não é para você ir daqui a Salvador. Para Salvador você vai de ônibus, vai de avião, não vai de táxi. Sim. Então o cheque especial, o próprio cartão de crédito é para financiar por 30 dias, é uma coisa de curto prazo, 60 dias. Se você tem uma dívida com prazo mais longo, existem outras modalidades que agora os bancos até estão sendo, enfim, estão sendo mais atentos a essas alternativas e também estão sendo forçados pelo Banco Central. Olha, se o cara está há muito tempo no cheque especial, passa ele para uma outra modalidade. O cheque especial é para tapar um buraco, é para pegar um táxi para uma pequena distância. Então, o caro ou barato depende também de você estar usando o veículo, no caso aqui parece um trocadilho, mas o veículo, o instrumento adequado para aquele tipo de necessidade que você tem. Aí já vou entrar num outro assunto polêmico, espinhoso, acho que você estava, não sei se foi na sua época de Febraban, todo mundo começou a pressionar, os juros bancários são muito altos, até a Febraban fez, acho que foi um guia, né, se eu não me engano, explicando por que os juros são altos, o que teria que ser feito para baixar esses juros, e a gente tem tanto empréstimos para pessoa física, como tem as empresas que também tomam crédito, porque elas giram, né, usam como capital de giro, giram melhor aquele dinheiro, mas especificamente mais pessoa física. O que é possível ser feito para baixar? A gente viu que o Banco Central agora baixou no cheque especial na canetada, né, forçou a 8% ao mês. O que é preciso para que se consiga baixar os juros no Brasil efetivamente? E do ponto de vista da educação financeira, o ideal é baixar os juros ou o ideal é que as pessoas não contraiam empréstimos à torta à direita, usem o empréstimo como parte do salário, né? Ficam girando aquele dinheiro e vivem endividadas? Como que é essa relação, as duas coisas? A ideia dos juros elevados, eu não vou contestar aqui,
mas eu vou apenas deixar uma brecha para que a gente deixe espaço para dizer que ele é elevado em determinadas operações e não em outras. E existe uma razão para isso. Por exemplo, crédito consignado. A taxa é extremamente mais baixa que cheque especial ou cartão de crédito. 1,5 por mês. Financiamento, exatamente, 1,5 por mês. Financiamento de veículo é muito mais baixo do que um empréstimo pessoal. Imobiliário nem se fala. Imobiliário está mais baixo, deve estar 8% ao ano, 9% ao ano, quer dizer, dá menos de 1% ao mês. Por que isso? Porque em todos eles existe um risco menor para a instituição financeira. Tem a garantia do salário, no primeiro caso, a garantia do automóvel, a garantia do imóvel. Então, na verdade, isso aqui, comparativamente com as taxas que se praticavam há 10 anos, antes da existência do consignado, por exemplo, o consignado deve ter uns 15 anos já, mas antes da existência do consignado, não existiam essas modalidades tão baixas. Por quê? Porque foi criado um sistema de garantias que é bom para quem está tomando dinheiro, porque ele está dando aquilo como garantia, pagando um juros mais baixos, para quem está tomando dinheiro, e é bom para quem está emprestando, porque tem um menor risco de ficar sem receber aquele dinheiro. Então o juros vai lá para baixo. Daí está sobrando um percentual pequeno, que é o pessoal que se financia no cartão de crédito e no cheque especial, que aí a taxa continua alta. Por que ela é alta? É alta porque a inadimplência é muito alta, porque é muito incerto, porque quem vem no cheque especial, no último momento, naquele desespero, já representa um risco mais alto, tanto que não fez as contas direito, ou se apertou, e portanto tem que buscar. O risco é mais alto, os juros é mais alto. Apesar de todas as críticas, e certamente existirão, e não sou eu que vou dirimi-las aqui, mas existe uma concorrência, né? Agora as fintechs estão entrando, estão oferecendo. Algumas começaram com cheque no cartão de crédito lá embaixo e depois subiram, porque perceberam que, na verdade, dada a estrutura atual do mercado de cartão de crédito, com taxas mais baixas não se viabiliza aquilo. Então quem tem que fazer a educação financeira é que as pessoas aprendam a usar as garantias que possam dar, no caso de quem pode, eu não estou dizendo que todo mundo pode, tem total noção que tem muita gente que não tem nada a dar como garantia, está ouvindo a gente aqui, faz esse cara está louco, não tem garantia, mas quem tiver salário, carro e imóvel, usar isso como garantia, vai ter um empréstimo mais barato. Quem não tiver, buscar modalidades com um prazo um pouco mais longo, onde as taxas são muito mais baixas, e deixar o cheque especial e o crédito no cartão de crédito parcelado para emergências, efetivamente. Elas existem, é claro, mas não é um bom caminho. A educação financeira, e tenho certeza que você já abordou isso, tem a ver também com planejamento. Total, né? 100%. Como é que você se planeja? Ganha 100, como é que você vai gastar, onde você vai gastar, daqueles 100 que você ganha, R$100 que você ganha, que onde vai aqui, onde vai ali, e quanto que você vai poder pegar. E se pegar dinheiro emprestado, como é que você vai poder pagar, né? Então, é não viver acima dos seus meios, né? Da sua capacidade. Quem fala, sobe o quanto você ganha, mas sobe menos o custo de vida. Mas o brasileiro tem mania, sobe mais o custo de vida, sobe mais o custo de vida. E daí você está sempre correndo um degrau atrás. acima. Exatamente. Então, isso é parte da educação financeira, né? É fazer um planejamento, organizar suas contas, e é isso que a gente quer fazer também nesse projeto que estamos iniciando aqui em São Paulo, e depois, com a base nacional curricular, a gente vai poder trazer isso também em várias escolas e tangibilizar. É um ganha-ganha, se me permite, porque o ensino da matemática é muito abstrato, né? Na hora que você começa a falar não quanto que é 5 vezes 3, mas quanto que é 5 pãezinhos multiplicado por 3, e quanto que você gasta e quanto você ganha, você começa a dar uma coisa mais tangível. Colocar na vida da pessoa. Colocar na vida da pessoa aqueles números, né? Então eu acho que a gente pode melhorar o ensino de matemática sem que as pessoas fiquem com medo, e mostrar também que você pode planejar um pouco melhor a sua vida, né? Isso é fundamental dentro da educação financeira, né? A educação financeira é basicamente isso. Agora, tem uma curiosidade. Quando você foi presidente, né, das grandes instituições financeiras do Brasil, tem acionistas, né? Acionista tem cobrança, tem metas, normal. A gente, quando é acionista da BT de uma ação de um banco, a gente quer que o banco performe bem. Quando a gente é cliente, a gente quer falar mal do banco, né? Enfim, tem esses dois pontos. E eu já até comentei com você, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar bem de um banqueiro, né? Foi um amigo, o Silvio, que trabalhou no Banco Real. Falou, na época do Fábio Barbosa, era muito bom, não sei o quê. Falei, nossa, falando bem de um banqueiro, eu nunca tinha ouvido. Depois também nunca mais ouvi, foi a única vez. Como que seria o banco do Fábio Barbosa hoje, se você fosse o único acionista, né? Fosse um banco unicamente seu, como é que seria uma instituição financeira sua? O que teria de diferente? Olha, bom, sempre procurei trabalhar com a gente chama de atitude de dono, né? Então, mas as pressões existem. Eu acho que uma coisa que eu vejo acontecendo agora é a questão da inclusão social, né? Quer dizer, eu acho que, até porque a tecnologia viabilizou, vou elaborar um pouco nisso já. Os bancos têm uma estrutura de atendimento muito cara,
né? As agências, o gerente da conta, a pessoa que faz a identificação das operações, as ações judiciais, as ações judiciais, trabalhistas, enfim, banco é caro. Como ele é caro, ele acaba ficando restrito a um determinado nível de renda, a uma classe com um determinado nível de renda. Né? Felizmente, eu sou um grande fã da tecnologia, acho que a tecnologia vai fazer um mundo melhor em todos os aspectos, inclusive na questão de saúde, educação, como já falamos, mas também na questão de inclusão social e inclusão financeira. Com o custo caindo de aplicativos, por internet, os bancos digitais, e fintechs que estão entrando também com uma estrutura de custo mais leve, porque não tem as agências, porque não tem determinadas obrigações junto ao Banco Central, está sendo possível atender a um nível de renda mais baixo, né? Então a gente vê, posso dar exemplo aqui de PagSeguro, né? PCP na mão de todo mundo, que é justamente uma inovação permitida por tecnologia que coloca na mão das pessoas um produto que lhe dá a sensação de inclusão social, não precisa pagar em dinheiro, você pode ter um cartão, né? Isso, então eu sou muito otimista com relação a isso, está abrindo. Então acho que o que eu vejo vindo, né? E não é incompatível, as pessoas também acham que quando você fala em inclusão social, você está falando em abrir mão de lucros, né? Eu acho que tem que ser bom para todo mundo. Eu falo que o mundo do ou é muito fácil, o difícil é o mundo do e. Né? Ou eu faço inclusão social, ou eu ganho dinheiro, aí não vai funcionar, porque se você não tiver um retorno, você também não vai continuar o projeto de inclusão financeira que me referi. Se você tiver inclusão financeira e tiver resultado, aí sim você vai fazer. Então eu acho que o banco que eu vejo, vindo pela frente agora, é um banco que tem condição de atender a um espectro maior da sociedade. Alguns poderão se concentrar no alta renda por estratégias, mas não por inviabilidade em termos de custo. Mas você está falando especificamente dos bancos digitais, original? Estou falando de bancos digitais, estou falando dos grandes bancos também. Eles também estão com estruturas hoje muito mais leves em função de aplicativos. Digitalizando e fechando agências para justamente diminuir o custo. Que só é possível por causa da tecnologia. Então a tecnologia está associada à inclusão social, na saúde, na educação e na questão do banco. A concorrência sempre é boa, né? Você acha que os bancos digitais hoje eles incomodam os grandes bancos ou não, porque os grandes bancos têm uma carteira muito maior ainda de clientes, muito mais estrutura para empréstimo, porque o lucro, a gente, sei lá, o Banco Inter acho que foi em 2018, eu não vi, ainda não sei esse ano, acho que foi 70 milhões. O Itaú foi 25 bi. Os bancos digitais chegam a incomodar os grandes bancos ou ainda... Eu acho que não sei se incomodar a palavra certa. Eu acho que a tecnologia, vou ficar na tecnologia normalmente, tem permitido novos modelos de negócio, né? E obviamente tem algumas iniciativas de alguns bancos que você mencionou que começam a entrar e acho que está todo mundo atento a isso, né? É uma oportunidade de negócios onde todo mundo tem que estar olhando. Então não é que os bancos vão ficar parados olhando as iniciativas digitais, eles também estão fazendo as suas iniciativas digitais, também estão procurando atender o seu cliente, também estão procurando ter uma inserção social maior, né? Então eu acho que é bom, mas foi viabilizado pela tecnologia. Não é porque antes, por que ninguém viu isso há 10 anos? Porque a tecnologia não existia e não permitiu o atendimento a esse custo mais baixo, e agora permite. Como é a sua iniciativa que você está fazendo agora. Seria não era possível, possível. Né? Há poucos anos. Por que ninguém fazia? Não, ninguém fazia porque era impossível fazer. Agora é possível. Então eu acho que as pessoas têm que ficar atentas. Eu louvo aqui sua iniciativa. Eu acho que tem bastante gente assistindo a esse e a outras entrevistas que você faça, comentários que você faça, porque lá está uma forma deles aprenderem de um jeito bastante disseminado para muita gente, né? Tem que se planejar, tem que olhar exatamente que tipo de operação você está buscando, qual é a melhor alternativa dentre as existentes para aquilo que você para aquilo que você tem como garantia, para aquilo que você tem como plano, seja na condição de alguém que vai tomar dinheiro emprestado, seja na condição de quem vai aplicar o dinheiro também, né? Porque por menor que seja a aplicação, muita gente está fazendo, e onde é que é a melhor maneira? Como é que você aplica o seu dinheiro da melhor forma, né? Com algum risco que você entenda qual é, né? Então eu acho que todo mundo deveria, eu acho que a condição financeira pode definir muito o seu grau de felicidade na vida. Sim, concordo. Se você entrar pelo caminho errado, concordo. Ele vai te tornar uma pessoa infeliz e preocupada e estressada, ou 100%. Não.
Então, acho que é fundamental esse trabalho que vocês estão Qualidade fazendo de e que está vida, todo mundo fazendo, qualidade de vida. Excelente, Prazer. então. Super obrigado, viu, Fábio? Obrigado pela oportunidade. Pô, estamos encerrando aqui. Você quer deixar alguma rede? Você está presente muito no LinkedIn, né? Mas você não quer que as pessoas te achem. Mas se você colocar Fábio Barbosa para educação, ele vai aceitar as pessoas lá. A gente também tem todas as redes, tem o nosso grupo no Telegram, onde a gente tem um contato ali mais próximo, tudo você fica sabendo antecipadamente por lá. Quem está endividado tem o nosso curso, tá aqui o link embaixo. E agora a gente precisa ir. Tchau, fui! Bilionários, depois de 3 meses, a gente está lançando o nosso curso Sem Dívidas em 7 dias. A gente recebeu dezenas e dezenas de pedidos de pessoas endividadas que vivem recebendo ligações o tempo todo, de gente cobrando, cartinha de cobrança, estão com o nome sujo, não conseguem guardar dinheiro nenhum por mês. São pessoas que parcelam absolutamente tudo, não consegue pagar nada à vista, um comportamento péssimo. Então o que tem no nosso curso? Primeira coisa, a gente precisa se enxergar. Como que a gente faz para enxergar a nossa vida financeira? O que está acontecendo? Como que faz para a gente mudar o nosso mindset? Dívida tem muito mais a ver com comportamento do que com dinheiro. Dá para você não ter dívidas ganhando exatamente o que você ganha. Outra coisa, pô Fabrício, mas eu estou completamente endividado. Tem como eu pagar menos juros com a dívida que eu já tenho? Tem como você pagar menos juros. A gente ensina isso em uma das aulas. São 7 aulas, você vai ver uma aula por dia. E logo na primeira aula, você já começa a colocar as coisas em prática. Não é um curso que você vai colocar em prática depois da última aula, não. Logo na primeira aula, você já começa a colocar em prática. Outra coisa que a gente ensina, às vezes você precisa ganhar mais dinheiro. Então se você já tem um emprego ali, você já ganha uma graninha, como que você faz para ganhar mais dinheiro? Pô Fabrício, tem como? Tem como você ganhar uma renda extra? Sim, a gente dá todas as ferramentas, todo passo a passo. Outra coisa que a gente dá para você que vai fazer o curso, uma planilha extremamente simples de mexer, para você ter absolutamente todos os seus controles de gasto. Não vai mais ter que falar, não, mas eu não sei onde eu estou gastando dinheiro. Não vai mais existir isso. A gente fez uma planilha muito simples. A minha mãe consegue mexer na planilha. Você fala assim, mas eu não entendo nada de planilha. Não precisa entender nada. Outra coisa, a gente dá várias ferramentas tecnológicas também para você controlar os seus gastos no dia a dia. Se você não conseguir controlar os seus gastos, você não vai sair das dívidas. A gente explica isso, tem uma aula no curso só falando disso, o que existe de ultra tecnologia para você controlar os seus gastos. Outra coisa que provavelmente você não sabe, às vezes você consegue levar a sua dívida de uma instituição financeira para outra, pagando uma parcela muito menor do que você estava pagando nessa. Como que eu faço isso, Fabrício? A gente explica no nosso curso. A gente fez um curso extremamente prático, com coisas que você consegue começar a utilizar no primeiro dia de aula. Não é que você vai ter que esperar 7 dias para começar a organizar a sua vida financeira, não. Logo na primeira aula, você já vai conseguir colocar as coisas em práticas e ver evolução. Você já vai começar a melhorar a sua autoestima. Se você quiser fazer agora, dá para você começar agora o nosso curso. O link está aqui na descrição do vídeo. Não tem um link logo abaixo aqui do vídeo? Então é só você clicar nesse link e começar hoje a fazer. Se você tiver alguma dúvida, vai mandando pra gente, manda por e-mail, manda aqui uma dúvida pelo próprio YouTube e a gente vai trocando figurinha. Qual que é a nossa ideia? Trazer você pro nosso clube de bilionários. A gente tem um clube nosso que fala sobre investimentos, independência financeira, aposentadoria, quando que eu posso começar a parar de trabalhar. Só que para isso a primeira coisa que você tem que fazer é saia das dívidas. A gente tem que transformar você de um endividado para um investidor. E pode ter certeza que não é tão difícil como você achava que era. Fechado, bilionários? Tem todas as informações no link aqui embaixo, é só você clicar. Lá a gente explica o que vai ter aula por aula. Fui, tchau, bora investir!